sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Acolhe-me. Aqui a gente fala sobre diversos temas, como saúde da mulher, do adolescente e da criança. E a gente traz sempre grandes especialistas para o nosso podcast. E hoje, no segundo episódio, ele é patrocinado pelo Centro de Recuperação e Educação Nutricional, o CREM. E o tema de hoje do nosso podcast é Nutricionistas na linha de frente contra a desnutrição infantil. Eu, Samira Monteiro. E eu, Bruno Gabriel, estudantes de nutrição pela Universidade Federal de Alagoas e membros da Liga Acadêmica de Nutrição Clínica Materno-Infantil, somos os apresentadores do episódio de hoje do Acolhe-me. E hoje temos a grande honra de receber aqui a Rafa, a nutricionista Rafaela, que vem atuando no CREM contra a desnutrição infantil. E para quem não conhece, a Rafaela ela é nutricionista e mestre pela UFAL, doutora em Ciências da Saúde também pela UFAL, docente da UNIMA de graduação e pós-graduação, e também ela é nutricionista da área clínica do CREM, que é um projeto lindo e importantíssimo no combate contra a desnutrição infantil aqui em Alagoas. Seja muito bem-vinda, Rafaela. É um prazer recebê-la aqui no Acolhe-me, nesse episódio muito incrível que certeza que vai ser muito enriquecedor para todos. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Rafa. E para começar, pode contextualizar para a gente um pouquinho como é o CREM lá, como é que funciona esse projeto? Então, pessoal, muito bom dia. Agradeço desde já por estar aqui. O CREM, ele é o Centro de Recuperação de Crianças Desnutridas. Lá, a gente tem nível ambulatorial e a gente tem o semi-internato, onde eu atuo como nutricionista clínica. O semi-internato, a gente atende crianças de 0 a 6 anos que estão em desnutrição. Essas crianças, elas ficam o dia todo praticamente no CREM. Elas chegam às 8 horas da manhã e saem às 17 horas, para a gente poder, tratar, recuperar esse estado nutricional dessas crianças. E a gente atende basicamente, vários locais aqui de Maceió. Desde lá, crianças do Vegel. Temos também crianças do Estáquio, do Benedito Bentes, crianças lá do próprio Denison, que são crianças que estão em vulnerabilidade social, ou seja, são crianças que estão em extrema pobreza. Então, essa é a nossa principal intenção, é tratar essas crianças que são desnutridas. E que passam por uma vulnerabilidade social enorme, né? Todo o contexto envolvido, né? Sim. Perfeitamente. E o CREM, ele foi fundado em 2007. Então, já temos aí 14 anos atuando com essas crianças desnutridas. E a fundadora foi a professora Thelma Toledo, que é da UFAL. Que é nossa professora, inclusive, tivemos aula, ele vai ter, e eu tive aula com ela. Maravilhosa, né? Isso, excelente nutricionista. Sim. Você pode falar um pouco de como é a sua atuação sendo uma nutriclínica lá dentro do CREM? Então, lá no CREM, a gente trabalha, com a equipe multiprofissional. A minha atuação lá, principalmente, é fazer essa triagem nutricional. O que seria essa triagem nutricional? A gente vai até essas comunidades ou essas pessoas vão até o CREM para a gente poder avaliar o estado nutricional delas. A gente avalia o peso e a altura, que são aí, os indicadores para a gente poder ver se essas crianças elas estão em processo de desnutrição. Então, o índice que a gente avalia é a altura para a idade, porque é uma desnutrição crônica. Se a gente for pegar os dados da OMS, a gente considera a desnutrição, abaixo aí que -2, porém no CREM a gente faz um pequeno ajuste, a gente já pega essas crianças, se elas tiverem altura para a idade menor que -1,5, a gente já acolhe essa criança para poder minimizar, com que ela chegue nesse processo aí de desnutrição, tá? Então, a gente faz essa triagem, a gente faz, uma vez que a criança, ela consegue, adentrar no CREM, a gente faz esse acompanhamento nutricional, acompanhamento antropométrico. A gente também avalia como é que está a ingestão alimentar dessa criança. Faço bastante oficinas educativas, que isso é muito importante, para elas saberem a importância daqueles alimentos. A gente trabalha com a família dessas crianças, porque é essencial, pessoal, o apoio familiar para a recuperação, desse estado nutricional. E vale lembrar que essas crianças, elas estão na primeira infância. É naquele momento que está tendo, a gente fala milhares aí sinapses neurais, que
essa criança, ela está no extremo processo, né, de crescimento e desenvolvimento. Então, a gente precisa estar atuando nessa fase para a gente ter futuras crianças aí com uma geração mesmo aí melhor, né, em termos em contexto social, né, em contexto mesmo aí nutricional. Então, esse apoio familiar é muito importante. Então, na minha atuação, eu trabalho com a criança, né, no CREM e com a família. Que é de suma importância, né? Trabalhar com a família, porque de nada adianta ela ir para o CREM, passar lá o dia, e em casa chegar e não ter esse acompanhamento com a família, né? Perfeito. É uma base que Exatamente. tem. Perfeitamente, isso mesmo. Pronto. E quais são os perfis dessas crianças atendidas? Quais os critérios elas atendem para serem incluídas no projeto e receberem esse acompanhamento? Você já falou que tem os indicadores próprios, Isso. Mas tem mais alguma coisa? Sim, como a gente trabalha com a equipe multiprofissional, a gente também avalia muito o contexto, né, que essa criança ela está inserida. Sim. Então, a gente avalia também a parte socioeconômica dessa criança, né? Além dos indicadores aí antropométricos, né? Então, a gente faz toda essa avaliação. A avaliação também psicológica, né? Então, por isso que a gente tem uma equipe profissional para justamente, né? Multiprofissional, para justamente, né? Ter essas vertentes. Então, ó, vamos avaliar a parte psicológica dessa família, vamos avaliar a parte aí financeira. Aí a gente tem assistente social que já faz isso, sabe? A gente tem o apoio pedagógico também. Então, a gente tem ali a pedagoga, né? Os professores. Então, realmente, é todo esse contexto que a gente vai lidar, né, com essa criança que está em vulnerabilidade social, certo? Muito importante. E, assim, a gente queria saber como é que funciona o processo de recuperação lá pelo CREM. Quais são as estratégias que são postas lá para combater essa desnutrição infantil? Pronto. Eu falo que a estratégia, ela precisa ser multiprofissional. Pensando na parte nutricional, a gente faz muitas atividades lúdicas mesmo com essas crianças, né, a gente sabe que pelas condições, né, sociais que elas enfrentam, muitas vezes elas vêm com uma alimentação bastante errônea. A gente sabe, com alto consumo de ultraprocessados, né? A gente vê que na hora, vamos pegar um exemplo, na hora do almoço, né? Muitas vezes elas comem o quê? Salame, salsicha. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente precisa fazer, né, com essa criança e com essa família, para mostrar a importância de, naquele almoço, ela precisar colocar um alimento nutritivo. Por exemplo, né, um ovo. Uma substituição aí mais saudável. Então, a gente acaba trabalhando, né, essas de forma mais lúdica para essa criança, para ela poder entender a importância desses nutrientes para o crescimento e para o seu desenvolvimento. Aí eu vou trazer exemplos dos outros profissionais, tá? Que isso também vai repercutir bastante na evolução dessa criança. Então, por exemplo, a gente tem algumas situações que a criança relata, né? Que não está conseguindo mastigar. Não estou conseguindo mastigar essa carne que está sendo oferecida na hora do almoço. Então, quando a gente vai solicitar que o dentista avalie, né, a cavidade bucal dessa criança, ela está com os dentes cheios de cárie, ela não está conseguindo mastigar aquele alimento. Então, por isso que eu falo a importância de ter aquele dentista. Outra questão, tem aquela criança que não está conseguindo se alimentar. Por quê? Será que ela está passando por alguma condição? Então, a gente já aciona as psicólogas, porque muitas vezes tem separação, né, da família, muitas vezes o pai está preso e dentre outras situações que essas crianças podem estar passando. Então, aí vem o apoio psicológico para nos dar aí, né, uma ajuda para a gente poder melhorar esse estado nutricional. Uma outra consideração também que é muito importante é assistente social. O serviço social é de extrema importância quando a gente fala em crianças que estão nesse processo. Então, por exemplo, né, nossa assistente social, ela vai identificar aquela família, ela está inserida em algum programa? Aquela família, como é que está a questão financeira, social daquela família? Será que a gente não consegue oferecer
capacitações, oficina para aquela mãe, né, para poder melhorar a renda familiar, sabe? Então a gente percebe o quanto é importante a parte multiprofissional. Vou dar um exemplo também da medicina, né, porque isso também impacta na condição nutricional e de saúde dessa criança. A gente vê que a desnutrição, ela tem diversos efeitos negativos, né? A gente recebe muitas crianças com a questão, né, verminoses, né, lá em cima, né, a gente avalia lá os eosinófilos e a gente vê uma alteração dos eosinófilos, então a gente precisa já acionar, né, a parte médica para tratar aquela criança. No processo de desnutrição, a gente vê muita anemia, principalmente a anemia ferropriva, né? Então, a gente precisa dar o cuidado nutricional, né? Incentivar os alimentos aí, fonte de ferro, vitamina C, para poder favorecer, mas a médica também precisa ser complementar, exatamente, né? Precisa ser acionada. Então, a gente já entra na parte também de suplementação, sabe? Então, vocês veem a importância dessa equipe multiprofissional para tratar essa criança. Então, eu sempre falo, a nutrição sozinha não conseguiria. Não consegue, principalmente, como você própria falou, a questão de verminoses e é também pelo contexto social, de tipo, não ter saneamento básico, a criança, querendo ou não, anda descalça nesse ambiente, né? Que não tá com saneamento básico. Aí, consequentemente, vai ter contato, vai se contaminar. Exatamente. Que vai agravar mais ainda a desnutrição que já está instalada ali, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa ver essa amplitude. Não dá para ver a criança desnutrida. Não. É uma criança desnutrida que está num contexto social que predispõe essa criança a estar nessa condição. Então, assim, a gente trabalha muito nesse sentido. Eu amo fazer visita domiciliar, né? E eu sempre chamo todo mundo, vamos para visita domiciliar, pessoal. Porque, assim, quando a gente tá lá, naquele barraco, né, daquela criança, a gente entende, né, como aquela situação, ela tá, né, ali interferindo, agravando o quadro daquela criança. Porque, exatamente. A mãe relatando, a família relatando, a gente não tem ideia até chegar lá, né? Exato. Principalmente nessas comunidades mais carentes, que o CREM tem no Denison e tem no Vergel, né? Exatamente. Que são, querendo ou não, periferia, uma parte mais socialmente vulnerável, carente. Exatamente. Aí você me falou, Rafa, das oficinas que fazem lá com essas famílias. Sim. Como é que funcionam essas oficinas para as mães terem... Você falou que pode ter renda, né? Como funcionam essas oficinas? No CREM, a gente fala que a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem muitos parceiros, tá? A gente tem parceiros aí da universidade, né? O FAO, né? Unimar, né, Sesmac, dentre outras aí parceiros. Temos parceiros também da secretaria, né? Então, assim, esses parceiros, eles nos ajudam a favorecer esses cursos, essas capacitações, essas oficinas para os familiares e para as mães. Por exemplo, né, atualmente a gente está tendo algumas capacitações, onde essa família, a gente fala para a gente empoderar essa família, muitas vezes empoderar essa mulher, né? Então, a gente está fazendo capacitações, né, oficinas, cursos, né, com essas famílias. Então, atualmente, a gente está fazendo um de pão para justamente esses responsáveis aprenderem, né, a fazer um pão para poder ter uma renda, para poder auxiliar essa família. A gente está fazendo também cursos também de como fazer pratos saudáveis e saborosos, né? A gente também tem lá as oficinas, né, de corte e costura, sabe? Então a gente sempre pensa em como a gente pode empoderar essa família para poder ter renda, para poder ajudar essa criança, né, que necessita desse tratamento. E as oficinas com as crianças é algo diário, né, que a gente faz. Então, lá no CREM, a gente tem 5 turmas, né, no semi-internato, que é o berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2 e a mista. Então, a gente
organiza, né, nosso cronograma para estar fazendo essas oficinas, né? Tantas oficinas práticas. Então, hoje vamos fazer uma torta de legumes, né? Então, a gente faz as tortas de legumes, fala aí daqueles né, alimentos que compõem aquela torta de legumes. Semana passada mesmo, a gente levou essas crianças para o Ceasa, para eles poderem ver a importância ali, né? De, eu preciso trabalhar para ter o dinheiro, para eu poder comprar aquela fruta, comprar aquela verdura, né? Ter o contato com o alimento. A gente também faz diversas outras oficinas aí para poder colocar o alimento, né? Conversar sobre esse alimento e ficar algo mais, né? Mais dinâmico, né? Aí para essas crianças. E bem lúdico sempre. E bem lúdico, né? sempre, pra eles né? participarem bem. E isso é muito engraçado quando a gente vai nas casas, né, dessas crianças, ou quando as mães vão lá para os atendimentos nutricionais, elas falam assim, um exemplo, né? Maria falou que não pode mais comer salsicha, né, doutora? Que tem que comer o ovo, tem que comer a carne. Então, eles acabam, né, aprendendo aí e disseminando isso para dentro de casa. Porque já sabe que aquilo não é o adequado para ele, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, a família compra até mesmo pelo custo. Sim. Com De, certeza. tipo assim, achar que uma salsicha, um salame, querendo ou não, é muito mais barato que uma carne hoje em frango. dia. Sim. Exatamente. Mas a gente também tem a opção do ovo, que é uma opção super saudável. Exato. E em conta, né? Exato. E eu falo muito, né, nos atendimentos que a gente precisa ser esperto. Então, por exemplo, agora, qual é a fruta que está na época? Sim. Vamos aproveitar aquela fruta que está mais barata para fazer um suco, para poder ofertar, né, aquela fruta para aquela criança. Então, a gente precisa também ter essas ideias para passar para esses pais, tá? Bom, o CREM, além de ter toda essa ação direta com as pessoas, lá também é feito algumas pesquisas científicas, certo? Sim. Então, assim, de que forma que essas pesquisas, elas vão guiar, elas vão nortear novas estratégias a fim de combater todos esses problemas? Então, eu sempre falo que pesquisa é a base de tudo, né? Conhecimento. Exatamente. Todas as nossas estratégias, a gente precisa ter uma fundamentação, né? Teórica, científica. Então, a gente faz pesquisas, né? Inclusive, como eu sou professora, eu levo muitos alunos de iniciação científica para poder fazer pesquisa no CREM, até para a gente poder conhecer, né? E ver as associações que estão por vir, né? Então, por exemplo, a gente agora está fazendo uma pesquisa sobre o desenvolvimento dessas crianças. Então, será que aquelas crianças que estão com altura para a idade menor que -4, como é que está o desenvolvimento dela? Então, a gente aplica o Denver, né, com essas crianças para poder ver esse desenvolvimento. A gente também está com pesquisa atualmente para avaliar o perfil bioquímico dessas crianças. Como é que está a parte bioquímica? Como é que está a glicemia? Então, a literatura mostra, né, que quando a criança está passando pelo processo de desnutrição, a gente tem alterações lipídicas, glicêmicas, né, no hemograma. Então, com essas pesquisas que a gente consegue aí realmente ver como é que está essa situação e a gente ter estratégias baseadas aí no resultado dessas pesquisas. Para a criação de políticas públicas, né? Exatamente, né? E venham tratar realmente ali a desnutrição, que vocês chamam. Exatamente. Exatamente, que isso vai ser o subsídio, né? Para a gente poder aí estar pensando o que é que a gente vai fazer. Vamos pensar em políticas públicas, né? Baseado nesse problema que a gente encontrou. Desculpa. Mas tanto de suplementação como de assistencial, né? Sim, perfeitamente, né? E a gente fala que a gente não só faz pesquisa com as crianças, a gente também faz pesquisas com as famílias, para poder entender todo o contexto. E quais os maiores desafios de você como nutricionista no tratamento, né, desses distúrbios nutricionais? Conta um pouquinho pra gente dos desafios, para poder a gente estar finalizando. Estamos quase no finalzinho. Muito bem, são muitos desafios, tá certo? Eu vou elencar alguns desafios. Eu acho que um dos desafios é a questão mesmo socioeconômica da família, que é muito difícil, né? A gente falar e muitas vezes aquela família manter isso dentro de casa, né? A longo prazo é bem complicado. Um outro desafio que eu falo é essas famílias entenderem que a desnutrição, ela é uma doença. Sim. É uma doença que ela pode gerar várias questões futuras. É uma criança que agora está desnutrida, mas ela pode se tornar uma criança obesa. É uma criança que agora está desnutrida, que ela pode
né, ter uma diabetes, ela tem uma hipertensão por conta desse processo de desnutrição. Então, isso é um desafio que é algo diário. E um outro desafio que eu sempre falo é a gente diminuir essa prevalência de desnutrição. Eu fico muito feliz, né, quando a gente vê aquela criança que entrou, né, com altura para a idade, por exemplo, menor que -3 e atualmente está com score aí de -1. Nossa, né? Isso é muito gratificante enquanto profissional, enquanto nutricionista, enquanto pessoa, tá? Então, acho que esse é um dos principais desafios que nós, né, na nossa sociedade, ela precisa enfrentar e precisa abraçar esse processo de desnutrição. Principalmente para ele ter um tratamento continuado, porque, tipo, a gente sabe que lá no CREM são crianças pequenas, dos 0 até mais 6 anos, isso. né? Então, depois desses 6 anos, será que esse tratamento vai continuar, né? Ele vai se manter, a família, ela vai manter ainda? A gente não sabe se isso vai acontecer. Exato. A gente fica com a porta aberta, né, para essas crianças, quando elas sai de lá para ter um acompanhamento a nível ambulatorial. Mas aí a gente pensa, será que essa criança vai conseguir vaga lá na escola? Claro. Então a gente fica pensando, né, todo esse contexto. Então esse é um grande desafio. Então depois dessa linda conversa que tivemos com o Rafa, a gente finaliza por aqui. E a gente agradece a Rafa por ter vindo para cá, por ter aceitado esse convite, porque é um tema muito importante, já que existem muitas pessoas que não conhecem o CREM e não entendem como ele funciona. Eu mesmo só vim entender o que é do CREM quando eu entrei na UFAL. Então, creio eu que tem muitas pessoas que não entendem ainda como ele funciona ou nem sabiam que ele existiam. Então, muito obrigado, Rafa, por ter vindo para cá, por ter aceitado esse convite e por ter compartilhado toda a sua experiência dentro desse ambiente e ter feito dessa conversa ser mais rica, o mais rico possível. Muito obrigado. Eu que agradeço, o CREM está de portas abertas e juntos vamos enfrentar esse grande problema que é a desnutrição. Com certeza. E sigam lá o CREM no Instagram, que é o patrocinador do nosso episódio de hoje. E acompanhem também a nossa Liga de Nutrição Clínica Materno-Infantil, a LANCME, no nosso Instagram, que a gente sempre posta conteúdos informativos e sempre vai estar compartilhando os próximos episódios do podcast. Até mais! Até a próxima!